Eu sou o Thomas, estudante do curso de Ciência da Computação da UFESA, do Polo de Mossoró, e hoje vou fazer a apresentação de um trabalho da unidade 1 dos algoritmos de criptografia. O meu grupo é composto por Ivanildo Júnior e eu, Thomas Michael. A gente vai fazer a apresentação dos algoritmos de cifra simétrica. Para contextualização, cifras simétricas são algoritmos que precisam de uma determinada chave para poder encriptar uma determinada mensagem. Essa mesma chave é utilizada para decriptar a mensagem encriptada para que no final se obtenha a mensagem que foi enviada primeiramente. No caso, temos a Hello World, que é encriptada por essa chave vermelha, e depois é retornada, quando decriptada, o mesmo Hello World. Para esses algoritmos, nós temos o primeiro, que é o cifra de César. A cifra de César consiste em ter um determinado alfabeto, que tenhamos um determinado passo, para que cada letra desse alfabeto percorra um determinado tamanho de passos. No nosso exemplo, a gente tem que o A, ele, quando é criptografado, tem um valor de D. Por quê? Porque de A até D, ele tem um passo 3, que é o nosso passo utilizado nesse exemplo. Então, partindo de A, contando mais 3, ou seja, B, C e D, a gente chega que quando A for encriptado, vai ser D. No nosso algoritmo, partindo para o algoritmo, a gente vai ter uma implementação de cifra de César baseada na tabela S, partindo do elemento 31 da tabela até o elemento 122, que vão incorporar caracteres especiais como vírgula, interrogação, espaçamento e letras maiúsculas e minúsculas. Por default, o nosso algoritmo de César tem um passo 3, porém é possível também adicionar um passo que seja desejado. Na nossa encriptação, nós convertemos a nossa entrada, que é um string, em um vetor de caracteres, e percorremos cada vetor de caracteres convertendo cada letra, adicionando o nosso passo determinado previamente, como foi informado. Posteriormente, convertemos novamente o nosso numeral que foi gerado, ou seja, a nossa letra que foi enviada mais o passo em formato de número, convertemos eles de volta para caractere e concatenamos com todos os subsequentes até formar a nossa frase encriptada. Aqui no nosso exemplo, a gente vai ter uma determinada frase olá, que vai retornar a frase ROD, seguindo o procedimento descrito anteriormente. No nosso próximo exemplo dos algoritmos, teremos o algoritmo de Vigenère. O algoritmo de Vigenère, ele segue assim como o algoritmo da cifra de César, partindo do pressuposto que cada elemento de entrada para minha mensagem, eu vou partir dele até o elemento da minha chave encriptada. Por exemplo, eu tendo uma entrada B na minha mensagem e tendo uma chave com o valor C, eu vou percorrer 1, 2, duas posições, até que eu encontre o valor de D para a minha chave C. Então, aplicando esse conceito no código, teremos o seguinte: algoritmo de Vigenère. No nosso algoritmo de Vigenère, a gente vai ter uma determinada entrada default, chave default, chamada chave, que nosso algoritmo também segue o mesmo padrão do algoritmo da cifra de César. Porém, eu limitei ele apenas aos caracteres de letra maiúscula do nosso alfabeto da tabela S. Outra característica importante do nosso algoritmo de Vigenère é que chaves que são, ou melhor, que entradas maiores, ou seja, mensagens maiores que a nossa chave é repetida caractere por caractere, até que a nossa entrada seja completamente mapeada para as nossas chaves. Por exemplo, se a gente tivesse uma entrada ABC, cada letra seria referente à nossa chave. Como o valor da nossa chave é chave, respectivamente para os caracteres A, B e C, eu teria C, H e A. Se eles fossem maiores do que chave, cada caractere sucessivamente iria se repetir. Para a nossa entrada, a gente vai ter um índice partindo do nosso índice, no caso, a partir do nosso valor de entrada, a gente vai percorrer até a diferença da distância entre os elementos,
como eu citei anteriormente, no exemplo em que eu ia de B até a chave C, a diferença seria 2, o que me retornaria o valor D. Eu vou pegar essa distância, percorrer essa distância do meu caractere até o final e, finalmente, eu vou converter ele de volta para o meu caractere para que ele seja concatenado com os sucessivos e retornado uma string. Então, no nosso caso, na cifra division, né, temos o valor W, que vai ter o respectivo valor na tabela de chave, o valor C, posteriormente vai me retornar o valor Y. Então, voltando para a nossa tabela, vamos verificar que o W ele vai percorrer 1, 2, 3, que é o nosso valor referente a C da nossa coluna. Partindo para o próximo algoritmo, a gente tem o algoritmo de Vernon, que nele a gente vai fazer operações um pouco mais baixo nível, que vão ser XOR, ou exclusivo. Essa operação vai converter a nossa entrada, cada elemento da nossa entrada, da nossa mensagem, em um byte array, ou um octal. Esse octal vai ser feito o XOR, como eu falei, com uma determinada chave, e a partir dessa chave eu vou ter a minha mensagem cifrada. Com essa minha mensagem cifrada, eu posso enviar para outro que queira, desde que eu passe a minha chave secreta. No caso, o meu octal, que é a minha chave. O meu octal secreto, digamos assim. Então, partindo novamente para o algoritmo de Vernon, temos que para uma determinada entrada-chave, caso A, eu vou ter uma determinada entrada M que vai me retornar um caractere a partir da nossa junção em XOR. Vale ressaltar que para cada entrada da nossa chave, ou melhor, para cada entrada da nossa mensagem, para cada tamanho, eu vou ter que ter uma chave diferente. Então, se eu quiser ter uma mensagem com um tamanho diferente, eu vou ter que aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da nossa chave. Por isso eu tenho uma determinada exceção aqui. O nosso algoritmo aqui de Vernon, ele vai fazer o seguinte. A partir da nossa entrada, eu vou converter ele em uma string de binários, no caso de um octal, e a minha respectiva chave, eu vou converter ela também em um octal, porque eu estou partindo do pressuposto que minha chave pode ser algum elemento pertencente à tabela S. Convertendo eles para octal, eu faço o XOR aqui e depois eu retorno esse XOR para ser concatenado para ser convertido, na verdade, que esse XOR é o resultado de 2 byte arrays convertido em uma string e depois enviado para a minha função de retorno. Nesse caso aqui já é o decryptar, mas o encriptar ele faz o mesmo processo. Ele faz o XOR. A diferença do encriptar para o decryptar é que no decryptar eu vou ter a operação da minha entrada de mensagem, só que a minha entrada vai ser a mensagem encriptada e aqui vai ser a minha chave, na minha chave correspondente. Na minha função de encriptar eu vou ter aqui a minha mensagem não cifrada e a minha chave. Aqui eu vou ter os exemplos. No próximo algoritmo eu vou ter o RC4, que o RC4 ele vai ser baseado em cima do Vernon, porque o algoritmo de RC4, como tem aqui, ele vai fazer uma chave em cima da nossa chave. Então, a partir da nossa chave, ele vai gerar uma outra chave aleatória para gerar um determinado resultado. Então, aqui a gente tem a nossa implementação do algoritmo de RC4, que ele vai simplesmente gerar uma chave baseada novamente na tabela S, no intervalo de elementos da tabela S, e no tamanho da nossa chave. Vale ressaltar que quanto maior a nossa chave, mais segura a nossa subchave gerada vai ser. Aqui temos os testes de execução. Vale ressaltar que como essa nossa chave sempre é gerada dinamicamente, ela sempre vai nos dar um resultado diferente aqui para esse aqui, a não ser que apenas no construtor eu tenha um construtor essa chave já gerada por default e passe ela para todos os usuários.
Na nossa próxima chave vamos ter, ou melhor, no nosso próximo algoritmo vamos ter o algoritmo de AES, que vai dividir a nossa mensagem em blocos e depois vai preencher os blocos restantes que sobraram. Por que ele vai preencher? Porque a partir dos blocos que foram entrados na nossa entrada, tivemos na nossa entrada, ele vai tentar separar em blocos baseado no que foi desejado. Por exemplo, 128 ou 256 bits. Como provavelmente podem ser que hajam bits, blocos que sobrem, a gente vai fazer esse preenchimento desses bits a partir de técnicas. Então, quando viermos aqui no nosso algoritmo de AES-2556, no nosso construtor a gente vai ter que gerar diretamente a nossa chave, porque a gente vai gerar uma instância do nosso algoritmo de AES, vai definir o tamanho dessa chave, como eu falei anteriormente, o algoritmo vai dividir os blocos baseados no tamanho da chave, e vai gerar a nossa chave secreta. A partir da nossa entrada, a gente também vai precisar de gerar o nosso IV, que o nosso IV vai ser a entrada do nosso vetor inicial, que esse vetor inicial vai servir para o nosso algoritmo fazer operações. As operações. Dentro do algoritmo de AES, a gente, na função de encriptar, a gente vai ter o algoritmo que a gente vai encriptar, o modo que ele vai encriptar e o algoritmo que a gente vai utilizar para fazer essa operação de concatenação, né, de preenchimento, na verdade, dos bits restantes, que no caso é o PKCS5. A partir do nosso cipher, que a gente criou a instância dele, a gente passa o modo que a gente vai fazer, no caso encriptar, vai passar a nossa chave que foi gerada previamente e vai informar o nosso vetor inicial, que também foi gerado previamente no vetor, ou melhor, no construtor. Aqui tem uma cat que eu acabei por não colocar nenhuma exceção, apenas queria testar se o algoritmo estava funcionando. E depois dele criptografar, convertemos para a base 64 o nosso texto cifrado, porque ele é retornado em um byte array, e retornamos para ser exibido o nosso texto cifrado. Na decriptação é um processo semelhante ao de encriptar. A gente vai ter o algoritmo que a gente usou para encriptar, vai ter a forma como a gente usou o algoritmo para preenchimento, na verdade, e vamos iniciar o nosso cifrador com o decriptador, com o modo de decriptação, passando a chave, o vetor inicial, e na hora de decriptar a gente vai ter que converter a nossa string que a gente tinha em um byte array e passar como parâmetro para o nosso cifrador para que ele retorne outro byte array. No final convertemos de volta para uma string e exibimos o resultado esperado. Aqui no final dos nossos testes de AES, a gente tem um pequeno exemplo que a gente utiliza um servidor. Por que esse servidor? Porque ele vai fazer uma simulação de algo que acontece cotidianamente, que é um usuário enviar uma mensagem para outro determinado usuário de forma tal que os usuários que não são pertencentes àquele grupo que ele está enviando a mensagem não consigam ver. Então, dessa forma, a gente vai conseguir implementar o sistema. Ou melhor, dessa forma a gente implementou o sistema. Olhando aqui nos slides, a gente tem aqui o nosso usuário. Nosso usuário vai ter a cifra que vai cifrar a nossa mensagem, que no caso vai ser a requisição, que vai estar dentro do corpo da nossa requisição. E o servidor vai pegar essa mensagem e vai enviar de volta para o usuário destinatário. Que a partir desse usuário destinatário ele vai decriptografar, caso ele esteja utilizando o mesmo cifrador, com as mesmas chaves, e entender a mensagem que foi enviada. Então era isso a apresentação e obrigado.